Habemos ministros. O presidente Lula, a conta-gotas, mostra seus auxiliares nesse terceiro governo. Muita discussão, mercado nervoso, a respeito de quem serão os comandantes da economia brasileira nos próximos anos, e o ministro Haddad é o foco de toda a discussão, que é uma grande bobagem, porque o ministro da Fazenda é o ministro que cuida da entrada e da saída do dinheiro. Quem faz todo o controle do orçamento é o ministro do Planejamento, que o ministro Paulo Guedes destruiu, assumiu as duas funções e deu no que deu. Porque tem que ter alguém com uma visão de futuro, uma visão de planejamento e um indivíduo que consiga, um ministro que consiga conservar as verbas, ou seja, discutir as verbas. O que o Lula fez, ele repete uma fórmula do Palocci. Palocci era médico, né? Dizer que Haddad não tem qualificações econômicas, não tem curso de economia, tem um mestrado de economia. Aliás, é uma curiosidade, quem criou a tabela FIPE de venda de automóvel foi ele, quando ele estava lá no IPEA. Então é bobagem essa história de falar que precisa ter credencial, né? Fernando Henrique Cardoso era sociólogo, foi ser ministro da Fazenda de Itamar Franco. O que me parece que a escolha de Haddad é um político, como foi Palocci. Palocci foi prefeito de Ribeirão Preto, Haddad foi prefeito de São Paulo, o terceiro orçamento do Brasil. Então, ele tem prática, ele sabe, ele conhece. E o grande problema do Brasil hoje, que será no futuro, que é o grande problema do governo Lula, é a questão de verbas, essa distribuição de verbas que o Bolsonaro fez de forma irresponsável, criando, inclusive, criou um auxílio sem verba, quer dizer, e tem mais coisas, inclusive esta transmissão de cargo, esse período de transição, aliás, de cargos de governo, muitas ações serão distribuídas no Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro, porque ele fez de tudo para ganhar as eleições e destruiu a economia do país, destruiu as finanças do país. Ou não? Será que as pessoas não têm noção disto? Então, Haddad vai ser um ministro que vai negociar com o poder político, né, para poder tentar retirar algumas vantagens, ou seja, controlar o caixa para que o governo possa fazer alguma coisa, porque a situação do país é extremamente complexa. A questão da fome, precisa resolver isso rapidamente, e isso implica em novas despesas. Então, a impressão que eu tenho é que o Haddad é esse político que vai negociar com o Congresso essa voracidade que eles tiveram no governo Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro entregou a chave do cofre para o Poder Legislativo. E agora tirar essa chave é complicado, não é fácil. Então isso vai exigir uma habilidade, vai exigir muito mais habilidade política, no qual é a experiência dele, ele é professor de Ciências Políticas da USP, que vai ser fazer esse meio de campo entre o governo e o Ministério da Fazenda. Eu acho que Haddad também está, de uma certa forma, sedimentando a sua carreira política, uma fixação, né, talvez o nome mais importante que o PT tenha depois de Lula. Lula dá noções de que realmente esse é o último mandato dele, o último governo dele, ou seja, é uma despedida da política brasileira diante da sua idade, da sua condição de saúde até, às vezes, né? Pode ser que tenha uma influência, um peso interessante, e curtir a vida dele, já que ele está casado,
casou-se de novo, aproveitar a vida, né? Bom, os outros ministros foram também muito bem escolhidos pelo presidente Lula e que eu acho que vão cumprir com o seu papel. O ministro da Defesa, o José Múcio, é um homem muito experiente. Precisamos fazer um meia-culpa do poder civil com referência à introdução dos militares no governo, ou seja, que os militares voltem para a caserna, voltem para os seus quartéis e que exerçam a sua função militar, não a sua função política, do qual eles não têm nenhuma vocação. O mundo de hoje não é mais um mundo da arma, do armamento, do equipamento pesado. O mundo hoje é da cibernética. Ou seja, nós temos aí um campo enorme na defesa brasileira para ser discutido. Por que não aproveitar esse momento, né? Ou seja, para que eles realmente exerçam a sua função militarmente defendendo o território brasileiro. E acabar com essa história de que o militar resolve tudo. O militar resolve os problemas militares. É o poder civil que tem que ser restabelecido, as instituições têm que ser fortalecidas, um poder legislativo que cumpra com as suas funções, que não tem cumprido mais, e que o poder executivo seja líder da nação, que ele coordene, comande a nação, não transferir poderes para os outros, como o Bolsonaro fez, transferiu para o Exército e transferiu para o Ministério. Ele é o presidente da República, ele que deveria coordenar tudo isso. Bom, e aí, né, que o Poder Judiciário volte às suas funções de leitor de processos e não de opinadores, não de dar opiniões a respeito da política brasileira. Mas isso tudo faz parte de um processo que o mundo está passando a respeito das ideologias políticas, e eu acho que o Brasil vai, de uma certa forma, ter um governo muito difícil, porque o Lula não vai ter uma tranquilidade para governar, porque o Bolsonaro está vivo, está aí. A situação econômica do Brasil é muito ruim, e outra coisa, ele vai ter um Ministério da Fazenda, que ele vai ter que criar esse Ministério da Fazenda, porque ele recebeu o Ministério da Fazenda em 2003 do Fernando Henrique, ou seja, ele manteve todos os elementos do Plano Real no governo. Talvez essa seja a opção de trazer Pércio Arida para o planejamento, que é exatamente para ter essa visão de futuro, evitar o desastre que o país poderá passar, sim. A situação não é fácil para o Brasil, economicamente e financeiramente. Então, a organização do governo é muito importante para o Lula. E o Haddad, eu acho que vai ter essa missão também de consolidar o Ministério da Fazenda. Bom, os ministros estão saindo e a gente espera que o governo tenha sucesso.